É uma blindagem só em cima desse homem. Entendo eu que quem não deve não teme, né, Jodi? Pois é, né, Pitoli? Você vê, né, cara, quando tinha a tal da CPI da Covid, não sei se você se recorda, que era um verdadeiro teatro, um circo midiático que era feito para poder estar criminalizando o presidente Bolsonaro, para estar, de certa forma, denegrindo a sua imagem por conta da eleição. E a repercussão era muito pequena, inclusive na própria TV Senado, nada aparecia na TV Senado, as pessoas não assistiam aquele circo, mas a Globo estava sempre mostrando aquilo. Inclusive, às vezes transmitiam ao vivo na Globo porque era interesse de atacar o presidente Bolsonaro, porque inclusive o presidente Bolsonaro também fechou a torneira da publicidade para essas emissoras. E aí você vê hoje, né, o que está acontecendo. Você vê que a CPI, a CPMI do INSS está tendo recorde de audiência na TV Senado. É assim, é uma coisa absurda. Para você ter uma ideia, já chegou a 50, 60 mil pessoas assistindo simultaneamente. E a todo momento nós estamos vendo que a imprensa ela finge que nada está acontecendo, se omite, não fala sobre isso. Isso já é uma blindagem. Uma blindagem porque sabem que esse roubo escancarou como o governo Lula tratou os seus aposentados e nós não estamos vendo a devida atenção que a imprensa deveria dar, e eles sabem que isso acaba atacando frontalmente a imagem do governo. E por isso que eles estão fazendo essa total blindagem, que inclusive acontece a blindagem aqui também na CPMI. E isso também as pessoas não estão tendo acesso, a não ser aquelas que estão assistindo a TV Senado. Essas blindagens em que requerimento de convocação do irmão do Lula, que é o vice-presidente do Sindinap, que é o sindicato que mais desviou recursos, que teve a determinação de bloqueio de 390 milhões. E aí, aqui, há uma manobra do governo para blindar e não deixar convocá-lo. Isso também não chega no grosso da população. E aí você vê também uma juíza como essa aí, uma juíza evidentemente tendenciosa, pedindo a exclusão e responsabilização de pessoas que tenham feito a associação do irmão do Lula com o roubo dos aposentados. Ele não tem nenhuma relação, não. Pelo amor de Deus, ele é um dirigente. Ele é o vice-presidente desse sindicato, que foi o que mais desviou recursos e que teve, repito, 390 milhões bloqueados. A blindagem está rolando solta, a favor do governo, tanto na CPMI quanto pela imprensa. E também no judiciário, aí, mais uma vez, destacando o que a gente viu. Ô, Jodi, isso certamente tem impactado no dia a dia do governo Lula, ou não? Eu faço essa pergunta porque, se também essa blindagem por parte dessa imprensa patrocinada com o nosso dinheiro, menos brasileiros sabendo, embora esse recorde de audiência na TV Senado. Já tem uma avaliação do estrago no governo Lula? Tem uma avaliação, sim. Caiu o percentual de aprovação do governo Lula com idosos. Se eu não me engano, era de 55%, caiu para 50%, mas ainda é pouco, porque as pessoas não estão tendo acesso. Inclusive, as próprias emissoras, a TV Globo, essa imprensa que tem blindado, eles fazem pesquisa, eles têm acesso a isso e eles estão tratando de abafar para que não cheguem essas informações no grosso do brasileiro. Não cheguem essas informações de uma forma amplificada. A CPMI, ela está furando a bolha? Está. Nós estamos conseguindo chegar a pessoas que estão percebendo que houve uma grande fraude, uma grande covardia contra pessoas que recebiam ali um salário mínimo, 2 salários mínimos de aposentadoria para desviar recursos milionários, bilionários até, eu posso dizer, né, por mais de 6 bilhões de sangria para entidades sindicais que ficaram milionárias. Mas daria para amplificar, daria para chegar em mais pessoas. Nós estamos aqui até estudando estratégias para que essas informações possam chegar
nas pessoas, possam chegar em mais pessoas, pessoas de locais, inclusive, que já houve grande número de fraudes, a CPMI ir até lá. Nós vamos começar a trabalhar nesse sentido, de ir até os locais para ouvir a população e apresentar o que nós estamos produzindo aqui na CPMI. Agora, Jodi, ao mesmo tempo, a gente sabe que a CPMI é um trabalho dentro do parlamento, tem poder, é claro, inclusive para pedir prisão. Só que a gente sabe que do outro lado tem uma Polícia Federal hoje, que é a Polícia Federal comandada pelo Lewandowski. Eu fico tentando entender a dificuldade disso tudo. Além do que produz o Supremo Tribunal Federal do ponto de vista de habeas corpus, não precisa ir, não precisa depor, enfim, né, não precisa contribuir. Se todo mundo estivesse olhando para o mesmo caminho, a gente veria a solução. Por quê? Além disso tudo, a solução está vindo com o dinheiro do contribuinte. Não tem nada até agora que garanta o pagamento, o ressarcimento desses roubados, dos aposentados roubados, fazendo justiça, né, Jodi? Com certeza, Pitoli. Na verdade, se não fosse a CPMI e com a configuração que nós temos, um presidente imparcial, de um relator imparcial, nada disso estaria acontecendo. Porque nós vimos lá atrás, não sei se você se recorda, assim que estourou essa operação sem desconto, primeiro nós vimos a AGU, do Jorge Messias, que agora está sendo indicado ao STF, determinando o bloqueio de várias entidades sindicais por desvios, por esses descontos irregulares, mas deixou de fora 5 entidades. Dentre essas 5, estava a CONTAG, que é um sindicato, é o mais antigo de todos, o que mais arrecadou até hoje, e que tem como presidente o Aristide Veras, que é o irmão do deputado petista Carlos Veras, o Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, e a Conafer. E aí, e ainda teve o seguinte, o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, ele deu uma entrevista dizendo que o sindicato do irmão do Lula, o Sindinap, que é o que mais desviou recursos, não estava sendo investigado. Teve um movimento para a CPMI ia acabar em pizza, porque a CPMI já tinha lá um presidente e um relator que estavam sendo indicados governistas. O presidente ia ser o Omar Aziz, o relator, o Ricardo Aires, do Republicanos, que inclusive ele faz parte aqui e ele vota com o governo. Ele blindou o irmão do Lula. Ele votou contra a convocação do irmão do Lula, ele vota contra os nossos requerimentos aqui. Então, quando teve aquela virada de chave, quando teve aquele movimento da oposição para pegar a relatoria e a presidência, as coisas começaram a avançar. O relator, ele é muito bom, já foi promotor de justiça no estado de Alagoas, então ele tem uma habilidade muito grande de condução dos interrogatórios, na condução de inquéritos, e ele começou a dar holofote, dar visibilidade a todo o crime que aconteceu, e isso fez com que a própria Polícia Federal tivesse também que começar a trabalhar nesse sentido, embora também esteja blindando em muitos aspectos o governo. Mas é fato que se não fosse a CPMI, mesmo que agora eles tenham maioria e muitas vezes impeçam que nossos requerimentos possam ser aprovados, nada disso estaria acontecendo. E aí você tocou num outro ponto, que é o governo está aí se gabando de que está devolvendo os recursos para os aposentados. Que recursos que eles estão devolvendo? Pelo contrário, eles estão tomando de volta, tomando de novo da população, estão tomando dinheiro do brasileiro, dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, para pagar o rombo que eles produziram. Nenhum recurso até agora foi devolvido desses que roubaram. Teve recurso bloqueado, mas nada foi devolvido. O governo não está fazendo nenhum favor, não está fazendo nenhuma caridade, não, dizendo que nós devolvemos. Não, estão tomando de novo o dinheiro da população. E com detalhe, né, Jodi? Muitos tentam fazer um aceite, eu não sei juridicamente como eu posso classificar, recebendo parte do dinheiro que foi tomado, roubado, e dizendo não vou processar o Estado, enfim, e tudo isso com o nosso dinheiro. Tem esse absurdo ainda, né, Jodi? Exatamente, né? Você vê, tem idosos ali que estavam sendo assaltados há anos, com descontos, né,
que muitos desconheciam, aliás, a grande maioria desconhecia, só passa a conhecer quando a fraude foi escancarada, quando explodiu realmente aí a operação. Então tem pessoas que estavam há anos tendo esses descontos irregulares, muitos idosos não têm intimidade com tecnologia, não checam as suas contas, não sabem o que são aqueles descontos. E aí, essas pessoas estão sendo privadas de fazerem uma judicialização, de serem reparadas pelo Estado, o Estado que foi negligente, que foi imprudente, que permitiu que houvessem todas essas roubalheiras contra eles, mas eles poderão ter os seus recursos devolvidos, mas não é suficiente. Ter o recurso devolvido é um mínimo, mas eles têm direito, sim, a terem reparação. Foram roubados, foram saqueados, foram anos tendo esses saques, esses descontos irregulares, muito dinheiro público foi desviado. Isso é uma verdadeira sacanagem. Estão tirando realmente esse direito deles em troca deles terem os recursos devolvidos. Jordi, o Borgo está por aqui, tem uma questão para você. Fala, Bogão. Olá, Jordi, boa tarde, prazer falar contigo. Boa tarde, Borgo. Jordi, essa semana nós tivemos acesso a um documento do Fábio Schor, do delegado, ele pedindo uma autorização para investigar e processar futuramente advogados e jornalistas, né? Nesse sentido, a CPMI não tem a intenção de convocar o filho do ministro, do ministro, né, Lewandowski, para depor, porque eu tenho certeza que a OAB não vai nem ligar, né? Porque se não falou nada até agora da convocação, do processo, da investigação de advogados e jornalistas, né? Eu acho que o caminho também já tinha uma linha, né, uma possibilidade de convocar o Henrique, né, Lewandowski, advogado ali, inclusive tem matérias ligando ele a empresas do PCC, a questão a esses sindicatos. Não seria um momento de convocar o filho do Lewandowski também para depor? Olha, eu vou até apurar com a secretaria aqui da CPMI se já há requerimentos nesse sentido, mas eu creio que sim. Tem muito requerimento. É muito requerimento que já foi aprovado de convocação. Provavelmente já há requerimento nesse sentido. O grande problema aqui é aquilo, né, que eu falei para vocês. Infelizmente, felizmente nós temos a presidência e a relatoria, mas infelizmente o governo ele foi de forma pesada para dentro dos deputados para comprar deputados, virar os votos, na verdade trocam vagas para ter a maioria e assim rejeitar requerimentos. E como é que eles fazem isso, né? Emenda parlamentar, cargos, eles estão indo assim, pesado. Deve estar oferecendo 30 milhões para deputado para estar na CPMI e votar favoravelmente ao governo. Mas é algo realmente a ser estudado, mesmo que seja para constrangê-los, para mostrar que realmente está tendo blindagem, que eles não estão buscando a verdade dos fatos, não querem ser imparciais, como já aconteceu em diversas outras oportunidades, como eu já citei aqui o caso do Frei Chico, o irmão do Lula, que foi blindado, o Paulo Boldens, que é ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que recebeu 3 milhões de uma empresa que recebeu 50 milhões do Careca do INSS, do Edson Claro, que é ex-sócio do Careca do INSS, que está sendo ameaçado pelo Careca do INSS. Foram inúmeras oportunidades que o governo atuou para blindar, porque não quer, evidentemente, a verdade dos fatos. Quer fazer uma blindagem, proteção e construção de narrativa para responsabilizar o governo Bolsonaro. E acho que fica evidente, blindou é falcatrua. Porque esse cara não deve e não teme. Vai lá e fala, não é verdade?